né? A nossa intenção é sempre mostrar como que os cientistas de dados estão no mercado, né? O interesse da empresa lá que ele está trabalhando, né? No Cartola FC, né? Nem para me dar umas dicas, mas também não jogo Cartola há muitos anos, perdi meu saco. No momento que eu percebi que eu tava me importando com o jogo Havaí versus, sei lá, ABC de Exato. Natal, eu cheguei, cara, isso aqui não tá saudável. Tipo, eu A tava, ideia é caraca, essa, né? fulano do ABC fez gol. Eu, não, isso não é É. saudável. Então aí deixei de lado, mas obrigado, Anderson, aí pelo teu tempo e espero aí que vocês façam muitas perguntas. O Anderson é um cara muito bacana. Acho que vai ser bastante produtivo para todo mundo. A palavra é Que tua, bom, Anderson. Tô aqui para ver que tua aula. agradeço aí. Valeu pela apresentação aí. Agradeço, fico muito feliz pelo convite. É sempre bom estar aqui nesse ambiente. Estava até com saudade já de abrir as câmeras e ver todo mundo, até porque na monitoria, pelo menos na nossa época, o pessoal não abria as câmeras, então é até bem diferente ver o rosto de todo mundo assim. Fiquem à vontade aí. Eu preparei uma apresentação aqui mais para dar um panorama de como foi a minha carreira, né, de como eu acabei indo trabalhar com inteligência artificial, com dados, e como o que a gente faz hoje, né, em que eu estou trabalhando hoje, como que é o nosso dia a dia lá na Globo, no Cartola. Não sei se algum de vocês joga Cartola, mas eu vou dar um panorama geral, assim, opa, tem o Alex ali, já vi que gosta. Eu vou dar um apanhado geral, assim, sobre o que é o Cartola, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Oi? Agora para mim que travou todo mundo aqui. Te ouvindo. Estamos te escutando muito Te bem. ouvindo, sim. Te ouvindo, te vendo. Agora foi comigo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu jogar vocês para cá. E aí vocês dizem se estão conseguindo enxergar aí. Peraí. Tá todo mundo meio congelado para mim, mas eu acho que eu tô ouvindo vocês. A gente te escuta muito bem, tá? Ah, é? Então beleza. Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Sim, tranquilo. Ah, então beleza. Então acho que isso que importa. Então eu fiz um apanhado aqui dessas coisas, vou contar um pouco dessa história para vocês, de como que eu fui trabalhar com dados, do nosso dia a dia, e fiquem à vontade aí para fazer qualquer pergunta, tiver dúvida, fiquem totalmente à vontade para fazer realmente um bate-papo aí, para não ficar só eu falando aqui, senão eu falo muito, né? Então, bom, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Anderson, atualmente eu faço doutorado na UFRJ, na área de informática, doutorado em informática, né, na área de análise de redes complexas, espero terminar esse ano, não sei se é mesmo o plano que a minha orientadora tem, mas acho que já passou da hora já. Sou cientista de dados, né, tô nesse cargo de cientista de dados na Globo, mais especificamente aí no Cartola e no time do Gato Mestre, né, vou contar um pouco de como que é essa divisão aí, de como que as coisas funcionam por lá. Eu fiz um mestrado na UERJ em matemática aplicada e computação científica, né, mestrado em modelagem computacional. Na época eu trabalhei com dados de meteorologia, né, com previsão de eventos extremos, né, chuvas muito fortes. Para quem não sabe, eu sou daqui de Friburgo. Nova Friburgo é a região serrana do Rio de Janeiro, né? Em 2011, Friburgo sofreu com aquela... Foi uma das cidades atingidas por aquela tragédia climática aqui na Serra, né? Então, foi uma das motivações aí do mestrado. Eu vou contar um pouco sobre essa história também, como que a gente fez, os dados que a gente tinha, tá bom? E sou analista de sistemas de formação, da graduação mesmo. Minha especialização sempre foi em segurança, em pentest, mais especificamente em pentest mesmo, sim. E sou desenvolvedor Python e Django aí acho que há uns 10 anos. Só trabalho com Python e Django. Deixei de trabalhar com outras linguagens e me dediquei apenas a isso. Beleza? Faço parte de algumas comunidades, eu faço questão de contar sobre as comunidades, porque é algo que eu vou bater um pouco na tecla hoje também. Elas foram muito importantes para mim, assim, e eu sempre gosto de dizer, né? Algumas eu não participo tão ativamente, mas especificamente ali eu vou destacar a Fakepedia, que eu vou falar daqui a pouco, e o Laboratório Pirata, que é um coletivo de ciência de dados, sou um dos fundadores, eu e o Paulo, Fernando,
A gente formou aí um coletivo, né? E a gente Ah, que legal. desenvolve. Eu não sabia. A ideia é desenvolver os cases juntos e então todo sábado de manhã a gente se reúne para e aí, o que você está fazendo? Ah, vamos cá, a gente faz umas apresentações e tal e a gente tá abrindo aí agora, a gente está terminando de fazer uns inscritos e tal para abrir para o pessoal também. A gente quer que mais pessoas venham fazer parte, aprender junto, desenvolver, realizar uns cases juntos, quem sabe participar de competições aí. E a gente deu esse nome de Laboratório Pirata. Então, aqui eu fiz um apanhado de algumas das comunidades que eu participei, né? Umas eu sou mais ativo, Vivo Linux, o Tia Linux ali que é do Sul. O LibreOffice eu coloquei porque eu fui colaborador, fui desenvolvedor do LibreOffice, né, entre 2011 e 2014 ali, trabalhei bastante com essa parte. Foi uma coisa muito importante para mim também, trabalhar com software livre. Participei do Google Summer of Code em 2013 e ali eu destaquei algumas distribuições Linux, a Debian, que eu fui colaborador também, o Metasploit, que é um framework para invasão, para pentest. Eu vou sempre trocar as duas coisas, porque às vezes eu fico informal demais e fico falando troca os termos e tal. E o Lab Macambira, que é aqueles dois A's ali, que mais para frente eu vou falar um pouquinho deles também. Tá, beleza? Bom, minha história começou aqui, isso em 98, eu tinha 12 anos só, tá? Eu cheguei agora, eu tenho 35, tô começando a vida ainda, né? Então, acabei de chegar. Eu tinha 12 anos quando fiz meu primeiro curso de informática e nesse curso era dado por uma afiliada da UOL, né, aqui em Friburgo. E nesse curso eu tinha acesso aos professores, né? Foi meu primeiro contato com o computador, assim. E nesse contato eu acabei descobrindo um sistema deles lá interno de criar contas da UOL. Um sistema, claro, com login e senha, mas era um sistema interno deles lá, o cara ficava mexendo sempre perto dos alunos e tal, meio que trabalhando enquanto deveria estar dando aula, né? Vamos botar assim, bem transparente. E aquilo ali me instigou bastante, porque nessa época a gente batia muito papo pelo IRC ou pelo bate-papo, a gente não tinha WhatsApp, né? Não tinha nem MSN, ainda não tinha nessa época e tal. E era maneira de conversar, né? Eu não tinha tantos amigos, assim, a maioria dos meus amigos eram virtuais, eu ficava muito em casa. Então a gente conversava muito pelo bate-papo. O problema do bate-papo é que com a internet de escada naquela época, né, a internet era muito lenta, então quem era assinante da UOL, por exemplo, tinha esse acesso mais estável e podia participar de várias salas de bate-papo e até quando estourava o limite, chegava um limite e falava, a partir de 30 participantes, vocês não podem entrar mais. E aí só quem era assinante da UOL. Só que tinha que pagar para ser assinante da UOL, né? E a gente era criança, né? A gente era garoto, não tinha dinheiro. E numa dessas aulas, né, o professor deixou ali o painel aberto, né, dele, e eu vi qual era o endereço, né, que ele usava para acessar. E de casa eu tentei acessar, mas claro, tinha login e senha. Foi meu primeiro brute force. Eu fiquei uns 3 meses tentando várias combinações de login e senha do sistema do cara, até que eu consegui. E a UOL tinha um esquema de você, assim que você fizesse um cadastro direto, assim, eles já liberavam acesso e só daí, depois de um mês que eles começavam a cobrar, né? Então eu conseguia criar contas que duravam um mês. Então eu criava muita conta, eu criava muitas contas assim para os meus amigos, a gente batia papo, e a gente tinha até ali, a gente fez uma primeira comunidade assim. Mas aquilo para mim foi sensacional porque foi uma forma de ter acesso a algumas coisas que eu não tinha, né? E talvez mexer em coisas que eu não poderia, certamente. Mas eu era criança, então Polícia Federal não tem, né? Isso foi só uma brincadeira. E aquilo ali mudou muito a minha vida, porque a partir daquilo ali eu comecei a focar muito nessa área de segurança, né? Nessa área de cracking, vamos dizer assim, que é aquela segurança que não se preocupa muito com leis, né? E cheguei a esse carinha aqui que é o NetBus. Quem não conhece, isso é o famoso cavalo de Troia, né? Provavelmente vocês já viram aí nos antivírus aí gritando e tal. O cavalo de Troia, você mandava ali um executável para alguém, a pessoa abria, minha foto aí, a pessoa, foto.exe, a pessoa abria, e aquilo criava um ambiente cliente-servidor, né, entre você e a pessoa, e você tinha acesso ao computador da pessoa, ao sistema de arquivos, a tirar screenshots, para pegar teclados, enfim, a gente podia fazer várias brincadeiras, né? E eu fiquei com isso durante boa parte da minha infância, tipo, dos 12 aos 15 anos, meu foco era totalmente esse.
Eu gostava muito de fazer isso, muito, muito mesmo. Até para conhecer as pessoas e eu me envolvia com comunidades. É claro que esse aí era um dos trojans, mas a gente tinha vários e tal. Hoje eu não tenho problema em falar sobre isso, porque já tive alguns problemas no passado com isso, mas foi algo que me deu muita noção de muitas coisas que hoje eu acho que eu não conseguiria ter, principalmente essa questão de cliente-servidor, de firewall e tal. Eu fui acompanhando a evolução disso porque as brincadeiras foram deixando de ser permitidas, né? Agora tem uma coisa que bloqueia isso aqui, então eu fui conhecendo o que estava por cima das coisas. E por conta desses bloqueios, eu tive a ideia de querer começar a fazer os meus próprios trojans. E foi aí que em 2000 eu comecei meu primeiro curso de programação, foi Delphi, então a telinha era mais ou menos essa daí. A gente, em Delphi, você chamava um botãozinho e a gente chama de programação a eventos, né? Você clica ali no botão e diz o que você quer que aquele botão faça. Então, mais ou menos era basicamente isso, né? Para a criação de um trojan ou de um programa qualquer, né? Que a gente quisesse. Isso para mim era muito legal, assim, eu gostei de programação de cara, eu tinha 14 anos aí, gostei de cara, assim, e fiquei durante acho que de 2000 até hoje, não teve um dia que eu não programei pelo menos 100 linhas de código aí, sábado, domingo, todo dia eu estou programando alguma coisa. E foi algo que realmente que mudou a minha vida, a maneira de enxergar muitas coisas. Era uma maneira de me expressar também, né? Era uma maneira de, acho que programar, acho que desenvolver essa parte de segurança também, dados, né? Acho que isso são coisas revolucionárias, né? Você não precisa de investimento nenhum financeiro, assim, a não ser se você quiser se especializar e tudo mais. Mas em termos de matéria-prima, você só precisa de você, né? E ter acesso ali a um computador para você fazer bastante coisa. Então isso é revolucionário de verdade, né? Então de 2000 a 2008, praticamente eu só fiz isso da vida. Trabalhei com outras coisas e comecei a trabalhar em uma empresa em 2008 de desenvolvimento de software. A empresa desenvolvia um ERP, que é um sistema de gerenciamento aí de empresas, né? Controle de estoque, controle financeiro e tudo. E a empresa tinha vários módulos diferentes. Então eu pude trabalhar, eu estava iniciando a faculdade, eu pude trabalhar com diversos desses módulos dentro da empresa, né? Então eu trabalhei com sistemas embarcados, trabalhei com sistema de cartão de crédito, trabalhei com sistema de notascola eletrônica. Então fui conhecendo como que faz uma requisição para uma API, como que mexe com o XML, como que eu protejo isso aqui, como que eu faço como que um sistema embarcado ele é desenvolvido. Eu trabalhei com C, C++, VB, Delphi, C Sharp, enfim, com várias tecnologias mesmo. Fui conhecendo bastante coisa assim dentro da empresa. Acho que nesse ponto cabe ressaltar que eu nunca fiz mal nenhum a nenhuma pessoa, financeiramente, principalmente. Eu sempre me envolvi com pen test mais para a área realmente de empresa. Eu acho que a minha ideia era do tipo assim, cara, você precisa cuidar disso aqui, sabe? Olha, toma aqui, achei uma brecha aqui, cuida disso, ou então contrata alguém que cuide, ou então se quiser eu te dou uma consultoria, sabe? E dei bastante consultoria para diversas empresas, algumas empresas conhecidas, até que em 2011 eu fui convidado por um ex-professor meu a uma bolsa na UERJ, nessa área de segurança. Já estava ficando um pouco, assim, pelo menos em Friburgo, assim, o pessoal estava me conhecendo por isso, né, eu estava passando por várias camadas dessa empresa que eu trabalhava, e eu tinha acabado de assumir um cargo de gerência nessa empresa, tinha acabado de me formar e assumindo um cargo de gerência, eu ia coordenar uma equipe, né, que ia ficar centralizado em outros lugares, assim. Quando eu recebi esse convite para ir para a UERJ, só que era uma bolsa e não era metade do meu salário. Não ia receber metade do meu salário, e por ser uma bolsa não tinha nenhum tipo de vínculo empregatício, né? Era uma bolsa e bolsa do governo, e né, tem aquela questão do pagamento e tudo mais. E eu aceitei. Acho que foi a primeira vez que a minha mãe puxou a minha orelha, assim. Mas eu queria estar na UERJ e eu queria, mais especificamente, estar com esse professor, que foi o cara que me indicou para a bolsa. Eu queria estar ali, eu queria estar naquele ambiente, eu queria de alguma maneira, não sei, mas eu acho que o fato de eu ir para a UERJ, ir para o ambiente acadêmico, ia me fazer muito bem. Então eu fui, e nesse tempo eu trabalhei com toda a reestruturação do campus, né? O campus da UERJ em Friburgo, ele foi totalmente devastado, então eu pude participar
da estruturação do campus, da parte lógica, pude dar os meus pitacos, fazer as compras ali de questão de servidores, switches e rede e tudo mais, desenvolver alguns sistemas que são usados, de uso interno, que são usados até hoje, né? E fazer a blindagem de servidores, até porque uma universidade com engenharia da computação, a galera já chega no primeiro período querendo tirar tudo do ar, né? Então, foram alguns desafios assim que a gente conseguiu desenvolver. Até que em 2013, é bom salientar que essa empresa que eu trabalhei, ela também já foi o meu primeiro contato com dados, foi aí em 2009, né, mais ou menos, 2010. Essa empresa que eu trabalhei no desenvolvimento desse ERP, ela tinha um setor de inteligência, né, um setor de business intelligence, e foi aí que eu tive meu primeiro contato. Claro que, assim, hoje eu percebo que a gente marretava muita coisa, né? Muita coisa era meio que marretada, assim, não tinha um conhecimento tão profundo disso na época. Mas eu já sabia, já comecei a conhecer a existência da coisa, né? Até que em 2013 eu fui convidado para o mestrado, na UERJ, eu estava ali, um dos professores me convidou, e eu acabei aceitando. Então foi realmente foi o momento da minha carreira em que, de 2012 para 2013, que eu meio que abandonei a área de segurança total. Nunca mais trabalhei com essa parte. Virou um hobby, um hobby bom, tá? E foquei totalmente em mineração de dados na época. Aqueles processos, a gente chama de um processo de KDD, né, de descoberta de conhecimento em banco de dados. Esse meu professor, que foi meu orientador, ele tinha acabado de chegar da IBM na UERJ, então ele estava com muitas ideias boas, né? E eu entrei, era um dos primeiros professores assim nessa linha aqui em Friburgo, e eu fui orientado dele. Então também fez bastante diferença na minha vida, porque ele estava com muita sede ali para fazer alguma coisa nova, e motivado aí pelo desastre, pelo desastre que teve em 2011, né, em Friburgo. A UERJ, ela tem ainda uma estação meteorológica de superfície, né, que de 5 em 5 minutos ela coleta os dados da atmosfera, né, pressão, radiação, umidade, vento. E a gente tinha dados desde 2008, a UERJ tinha dados desde 2008 até 2013, principalmente os dados da tragédia estavam ali, né, registrados. E aí ele tinha a minha proposta de mestrado foi, cara, eu quero usar logs, né, quero usar logs de servidores e tal, tentar identificar aí possíveis ameaças na rede. E quando ele meio que abriu a minha cabeça assim, falou, cara, a gente tem um problema, que é um problema real, não que essa parte de segurança da investigação dos logs não fosse um problema real, mas já existem algumas ferramentas que fazem isso, e isso talvez seja algo talvez até mais prático, né, do que realmente o que a gente queria fazer. Mas a gente tem um problema aqui que a gente teve um caso, né, que foi o caso Friburgo, vamos colocar assim, e que a gente poderia trabalhar sobre ele, né? Será que a gente conseguiria desenvolver um modelo aí para prever esse tipo de coisa, para prever quando um evento extremo aí fosse acontecer em Friburgo, né? Uma região como Friburgo. Então a gente pegou e começou a trabalhar nesse tema, né? Eu pegava os dados em formato TXT e depois estruturei esses dados no banco de dados para a gente conseguir trabalhar com isso. E via o comportamento, né, de quais variáveis ali que indicavam, né, que na próxima hora, a gente trabalhava com espaço de horas, que na próxima hora poderia acontecer alguma coisa, né, nesse sentido. Então a gente tinha muitos registros de não chuva, né, e poucos registros de chuva, né, o que a gente chama de classes desbalanceadas, né? A gente pode falar sobre isso depois. Mas a gente trabalhou com esse problema, e eu fiquei trabalhando com esse problema durante 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, e a gente conseguiu desenvolver um modelo interessante. Nessa época, a gente sentiu falta de algo a mais, foi quando a gente conseguiu dados do INPE, porque o INPE ele tinha uma visão macro da região que a gente estava, né? Então a gente já conseguia dados de altitude e tudo mais, né, que em diferentes altitudes a gente tinha uma mudança aí nos dados. Então o INPE entrou
no nosso estudo também, e a gente conseguiu evoluir o nosso modelo. Então, a gente pegava dados tanto fornecidos pelo INPE quanto da UERJ para criar aí esse sistema, né? Esse nosso sistema de monitoramento que está no ar, clima.iprj, depois eu posso passar o link para vocês. Ele acabou virando um sistema utilizado aqui em Friburgo, foi patenteado, então a gente criou a patente do modelo e tal, a gente usou árvore de decisão, a gente ficava testando alguns algoritmos de árvore de decisão, C45, J48 e tal, posso falar sobre eles também com vocês. Alguns métodos de como balancear essas classes, né? E foi quando eles me convidaram para seguir no doutorado, e já mais a área de geografia da UERJ, né, para continuar no doutorado. Nesse tempo, como eu trabalhava na UERJ, para mim era muito cômodo, né? Eu trabalhava numa sala que era tipo no terceiro andar e as aulas eram no segundo andar, né, as aulas do mestrado. Então, eu passava o dia inteiro na UERJ praticamente. Eu trabalhava e descia, tinha aula e voltava para compensar as horas da aula ali no trabalho, né? Então, era muito cômodo para mim, eu estava muito tranquilo ali, tendo aula, naquele ambiente, seria muito bom ter seguido o doutorado ali, porque estava tudo bem em casa, né? Eu já conhecia o ambiente, as pessoas já me conheciam, os professores, as oportunidades já estavam ali aparecendo, né? Foi quando um professor chegou no IPRJ, vindo da USP, ele trabalhava com a área de análise de redes complexas, e foi quando eu vi pela primeira vez uma rede, que era essa daí que está parecida com essa, né? Não necessariamente essa, mas uma rede dos amigos. A gente acabou se tornando amigo e tal, então ele extraiu a rede dos amigos dele do Facebook e gerou essa visualização. E ali ele falava sobre comunidades, né? sobre os nós e sobre como a rede estava formada e tal. Foi a primeira vez que eu vi, né, redes dessa maneira. E ali eu acho que o meu mundo abriu totalmente, porque nesse momento eu conseguia fazer um paralelo entre toda a minha carreira na área de segurança e tudo que eu tinha visto já, os 3 anos ali que eu passei intensos trabalhando aprendendo sobre os algoritmos, aprendendo sobre ciência de dados, né? Porque se de um lado, quando eu estou fazendo um estudo de pentest, né? Quando eu quero fazer uma invasão, por exemplo, eu tenho que estudar um elemento, eu tenho que saber as características daquele elemento, agora eu teria a oportunidade de olhar para vários elementos, né? Eu conseguiria fazer um estudo numa rede, como que uma rede social se comporta, né? Ao invés de olhar para o indivíduo, eu estaria olhando para a população, né? Então isso sempre foi a minha vontade, assim, né? Até por conta de várias questões filosóficas que envolvem a análise de uma rede. Então eu realmente, eu tenho aqui o meu conforto, eu trabalho no terceiro andar, eu estudo no segundo, mas para eu entrar nessa área, eu não vou. Aqui não tem ninguém que trabalhe com isso. Esse professor, ele fazia isso para outro grupo de pesquisa, ele não fazia essa pesquisa em Friburgo ainda, então foi quando eu tive a brilhante ideia de ir para a UFRJ, que era a 3 horas da minha casa. Então todo esse meu conforto foi para o brejo. Conheci a minha orientadora, Jonice, e fui assumir a bronca e fui ter aulas na UFRJ, então abandonei todo o projeto, não abandonei, né, mas tipo, abri mão do meu conforto, porque eu queria estar na UFRJ. Então, pela segunda vez, a minha mãe me daria aí esse novo puxão de orelha, porque eu estava indo para o Rio estudar 3 vezes por semana e sem dinheiro, praticamente. Com todas as dificuldades que era o deslocamento de Friburgo para o Rio, e às vezes chegando lá e o professor faltando a aula, tendo que voltar. Então, isso foi em 2015, no fim de 2016, que eu comecei. E mudou a minha vida totalmente, porque na UFRJ, apesar de tudo isso que eu falei, eu tive contato com diversas pessoas diferentes, com outra mentalidade. E fui trabalhar realmente com o que eu queria trabalhar, que era análise de redes, né? Dessa maneira, assim. A minha orientadora, ela tinha uma proposta de trabalho com identificação de rumor na época, né? Ainda era isso no fim de 2016 ali, estava começando assim, essa questão das fake news. E ela tinha uma proposta de tentar, de alguma maneira, criar aí um
modelo, um algoritmo, algo capaz de identificar uma notícia falsa de maneira automática. Essa era a primeira abordagem, assim. O primeiro desafio nosso foi, tipo, para fazer um treinamento aqui, eu vou precisar de alguns dados, eu preciso ensinar primeiro um exemplo, né, básico. Eu preciso ensinar uma rede o que é uma notícia falsa ou não. Eu preciso ensinar um algoritmo aqui o que é uma notícia falsa ou não, né? E para isso eu precisava coletar a maior quantidade de notícias falsas que eu conseguisse em português. E foi o primeiro desafio, assim, não existia, não conseguia achar nada. Então eu criei uns crawlers, né, uns robozinhos que percorriam alguns sites que já faziam fact-checking e extraía os dados desses sites, né? Criei um grande dataset de notícias falsas. E com esse dataset a gente tentou treinar alguns modelos e tal. A gente até identificou algumas coisas, né? Mas é meio que essa questão da identificação automática de notícias falsas, ela é meio que uma corrida, sabe o cachorro quando está correndo atrás do rabo, assim, a minha orientadora fala muito isso, porque quando você encontra um padrão ali, um padrão que pode indicar realmente ali se aquela notícia é falsa ou não, a pessoa que cria a notícia falsa, ela sabe que você encontrou um padrão e ela muda o padrão e pronto, sabe? Então, realmente virou um mercado, né? Virou um grande... Tem muito dinheiro envolvido nisso. Então, a gente começou a pensar numa abordagem, utilizando esse dataset, tudo isso que a gente construiu, a gente começou a pensar numa abordagem onde as próprias pessoas poderiam poderiam interagir de alguma maneira para identificação de notícias falsas, né? Ensinando a essas pessoas como que a gente fazia para identificar uma notícia, né? Então, esse conceito de media literacy que a gente começou a abordar. Então, a gente criou a Fakepedia, é uma plataforma de crowdsourcing onde as pessoas fazem fact-checking baseadas em um guideline assim, que a gente criou, um guia, para você verificou a fonte, você conhece o autor, você pesquisou isso em outros locais e tal. Então ela faz uma checagem, passa por esses passos, e nesse processo ela vai aprendendo quais são os elementos, né? Como que ela pode fazer para identificar uma notícia falsa. Às vezes, para a gente que está envolvido no meio digital e tem esse entendimento, né? A gente recebe uma notícia, às vezes, a gente já joga no Google ali, já consegue, né, saber se é verdadeiro ou não, já consegue ter mais referência. Mas muitas pessoas, a gente fez alguns experimentos e muitas pessoas não têm essa realidade, não fazem isso, né? A gente tem, acho que é o caso, por exemplo, da pessoa que tem um telefone com chip ali, um pré-pago, que tem acesso só às redes sociais, né? E aquela pessoa recebe uma notícia, e como ela só tem acesso às redes sociais, ela não consegue nem consultar em outros sites se aquela notícia é verdadeira ou não. Então, fornecer alguns elementos para aquela pessoa conseguir, né, por ela própria, saber se esses elementos estão ali naquelas notícias é fundamental, né? E aí, quando a gente descobre que uma notícia é falsa, a gente percorre alguns sites que a gente já monitora e verifica se eles publicaram ela como verdadeira. Foi assim que a gente conseguiu criar uma rede que a gente monitora de sites que propagam, que criam notícias falsas. Eu destaquei 2 grandes grupos ali, né, que criam notícias falsas, e outros vários sites que ficam meio que recompartilhando essa notícia, sabe? Quando a gente vê ali, por exemplo, dois nós, né, no centro ali, os caras com maior grau ali, os caras mais populares ali, quando eles publicam alguma coisa, os nós em volta ali, os outros sites, eles também vão republicando e colocando aquele site como referência, né? Como se fosse a referência da notícia. Mas está todo mundo compartilhando uma notícia que não é verdadeira, né? Isso, claro que causa engajamento, isso aumenta ali a visibilidade desses sites e, consequentemente, as notícias elas tendem a ter um alcance maior, o que é um problema. Então, a gente monitora e sempre que eles publicam alguma coisa nova, a gente envia para a comunidade checa, e aí faz todo aquele guideline de checagem e a gente já coloca ela no banco de dados para quando alguém quiser consultar por aquela notícia na nossa plataforma, a gente já checou, a gente já tem a verificação ali, né? Baseado no que a nossa comunidade disse. E se ninguém procurar, pelo menos a nossa comunidade aprendeu, né? Fez mais esse novo exercício de checagem, né? E aí, dentro dessa comunidade, a gente clusteriza os usuários para que eles verifiquem uma notícia divididos em grupos. Então, a gente tem um grupo de pessoas que pensam exatamente igual, e a gente tem um grupo totalmente
sabe, de pessoas que têm as polaridades totalmente diferentes, assim. Então a gente tem muito debate, então tem uma discussão, e às vezes essas pessoas elas não entram num consenso, é quando entra a figura do especialista, dependendo do domínio daquela notícia. Se for uma notícia relacionada à saúde, a gente tem um cara da área de saúde, que são colaboradores mesmo, que estão ali só para mostrar, ó, consulta aqui, essa aqui que é a fonte oficial dessa notícia, tá vendo? Não diz bem isso, não é bem assim, né? Porque notícias falsas, quando a gente fala de fake news, não é algo binário, né? A gente tem, ó, peraí, isso está distorcido, está fora do contexto. Então, a gente tenta mostrar todo esse cenário. Então, é mais uma plataforma educativa mesmo, a gente faz esse trabalho de análise da rede dos propagadores de notícia e também da clusterização dos usuários colaboradores. Então, esse tem sido o meu trabalho desde 2016, no fim de 2016, né? Agora tem sido o nosso trabalho de pesquisa aí no laboratório que eu faço parte, que é o Cores, orientado aí pela professora Jonice. Foi uma das primeiras vezes que eu vi o Fernando, inclusive, foi num painel com a Jonice, sobre o tema, né? Acho que foi num painel da UFRJ até, e foi bem legal, foi a primeira vez que eu conheci o Fernando, assim. E esse é o tema que eu tenho trabalhado, assim, no doutorado, né, na parte de pesquisa. E por trabalhar sempre com pesquisa, tá sempre envolvido ali, desde essa época de 2011, quando eu entrei na UERJ, tá envolvido sempre com o meio acadêmico, né? Veio a pandemia, né? E eu comecei a refletir muito sobre carreira, sobre tudo que eu estava fazendo, assim. E eu vi a oportunidade, a hora certa, assim, talvez, de entrar no mercado de trabalho. Eu estava sentindo muita falta disso. Apesar de eu adoro dar aula, eu quero encerrar a minha carreira dando aula numa universidade. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de trabalhar com pesquisa. Gosto muito de trocar ideia com a turma, de fazer coisas juntos. Mas eu sentia falta de ter a experiência, depois de tantos anos, em uma empresa, agora sim, trabalhando como cientista de dados, porque todo o conhecimento que eu tinha nessa área era totalmente acadêmico, totalmente acadêmico. Então foi quando eu comecei, no início de 2021, no final de 2020, início de 2021, comecei a olhar com mais carinho aí para o mercado, procurando algumas empresas que eu gostaria de trabalhar. Então, eu não queria também trabalhar em qualquer lugar, eu queria trabalhar numa empresa, só que, vamos botar assim, a minha carreira era mais acadêmica, eu estava ali tranquila naquela minha zona de conforto, agora eu queria ir para o mercado, mas eu queria ir para o mercado para um lugar que fosse realmente me acrescentar, e onde eu pudesse acrescentar, né? Eu não posso abrir mão de tudo que eu aprendi. Eu acreditava que aquilo tinha um valor, né? E realmente tem, felizmente tem um valor, essa parte todo esse histórico acadêmico aí, hoje serve muito para onde eu estou. E foi quando eu tentei alguns lugares, recebi alguns nãos, assim. Aí eu fiz tipo uma lista de algumas empresas que eu gostaria de trabalhar, até pelas pessoas que estavam envolvidas e pela empresa, né, pelos desafios que poderiam ter naquela empresa. Fiz contato diretamente com as pessoas, né, mandei mensagem realmente, ó, eu queria trabalhar aí, cara, tal, não sei o quê. Explicando, né, pedindo realmente uma oportunidade. Foi quando apareceu a oportunidade na Globo para trabalhar num setor novo que a Globo estava desenvolvendo de pesquisa, né? A Globo tem passado por umas mudanças, né? por umas questão do MediaTek, né? Fazendo uma transformação interna. Foi quando apareceu essa oportunidade de um setor novo que estava envolvido com pesquisa e futebol. Então, eu não vi o melhor cenário para trabalhar, porque eu gosto muito de futebol também. E eu apliquei para a vaga, participei de algumas entrevistas, fiz o desafio que eles propuseram e fui convidado, então, em março, a assumir o cargo de cientista de dados no maior fantasy game de futebol do mundo. Eu estava deixei bem claro, né, de que eu não tinha uma experiência profissional, mas mesmo assim era um cargo sênior. E a ideia deles era, não, justamente, a gente quer uma pessoa que tem experiência acadêmica, porque a gente está desenvolvendo pesquisas
e pesquisas que viram produtos, e produtos que precisam de audiência, né? Então, aqui estou, no Cartola. O Cartola, para quem não conhece o Cartola é um fantasy game, né? Um fantasy game você tem é um jogo virtual onde ações da vida real refletem no jogo, né? Então, como que funciona o Cartola? O Cartola, a gente tem o Campeonato Brasileiro, a gente tem 20 times no Campeonato Brasileiro e 38 rodadas, né? Todos os times se enfrentam em jogos de ida e volta, né? Um time vai visitar o outro, depois na outra rodada os times trocam, né, o mando de campo. Em cada rodada você escolhe quais jogadores, e isso você pode escolher de qualquer time, mas quais jogadores que você acha que vão se dar bem naquela rodada. O que é se dar bem? É um cara que vai jogar bem, vai ter uma pontuação boa, né? Cada atleta tem o que a gente chama de scouts, são os scouts do atleta. Se ele deu um passe certo, se ele fez falta, se ele tomou cartão, né? Tudo isso conta. Alguns scouts contam negativamente, né? O cara que toma um cartão vermelho, isso é ruim para ele tem um decréscimo na pontuação. O cara que faz um gol já tem um acréscimo, é o maior dos pontos, né? O cara fez um gol, né? Então você tenta ali montar 11 jogadores, né? Todas as posições que você acha que vão sair bem no jogo, né? E a diferença do Cartola para alguns dos outros fantasies é que o Cartola tem uma moeda que são as cartoletas. Você começa com um valor X de cartoletas, e conforme vai passando o jogo, você tem as suas cartoletas, elas oscilam, né? Porque se você os jogadores têm uns preços, né, prefixados, e esses preços eles vão tendo queda ou aumento de acordo com a média de pontuações do atleta, né? Então, se você contrata um jogador que está barato e esse jogador vai bem, você tem valorização das cartoletas, né? Você ganha cartoletas. E se você tem um jogador que é caro e ele vai mal, você perde cartoletas. Então, mais para metade do campeonato, se você tiver poucas cartoletas, você não consegue mais escalar os caras bons. Então, é mais uma coisa para ficar de olho aí no jogo, né? Mais uma das features do jogo aí em que as pessoas ficam de olho. Anderson, tem uma mão levantada aí para tirar dúvida. Opa, pode falar. Não sei se tu estava vendo, por isso te interrompi, desculpa. Não estava vendo, não. Tá tudo congelado aqui, cara. Tá, foi mal, Anderson, desculpa. Não, que isso? Só para perguntar, não sei se você pode falar um pouco para a gente, qual foi o desafio que a Globo passou para você no processo seletivo? Pode falar? Beleza. Achei que ele ia perguntar qual é a melhor escalação pro próximo final de semana. Eu ia perguntar isso depois, mas... Juro que achei. Não sei se você pode falar, mas o que eu boto? Aqueles 4-0 do Flamengo até agora não me caíram, eu perdi muito ponto. Gabigol é uma boa de capitão. Não, brincadeira. Cara, foi assim, eles deram a API do Cartola, o acesso da API do Cartola é aberto, né? Esse é um dos problemas que a Globo enfrenta com infra, né? Então, existem muitos aplicativos paralelos que fazem acesso à mesma API que a gente faz, assim. Claro que a gente tem acesso agora a outros dados, né, internos da Globo, mas a API do Cartola é aberta, então eles falaram, você tem 2 dias para desenvolver algum insight usando a API do Cartola. Foi só isso, foi bem aberto, sabe? Então, eu tinha 48 horas para entregar um notebook mesmo ali, consumindo a API do Cartola e dar um insight que eles não tinham pensado. Assim. O que eu fiz? Eu posso compartilhar o notebook com vocês. O que eu fiz? Como era, assim, por conta da pandemia, você teve uma época em que os atletas eles estavam viajando muito, assim, tipo, os times eles não podiam jogar, não pode ter jogo aqui, então vai ter jogo em outro lugar. Então as equipes elas estavam se movimentando muito, né? Eu peguei, na API do Cartola não tinha isso, mas eu assumi que onde a equipe mais jogava era a casa dela, né? Tipo, o Flamengo joga muito no Maracanã, então o Maracanã é a sede do Flamengo, e eu calculei a distância entre todas as sedes, sabe? E aí eu gerei um mapa, assim, da movimentação dos times. O Flamengo foi o time que mais percorreu distâncias. Nessa rodada, ele, além de ir lá no Sul, ele vai lá no Nordeste jogar, enquanto o time que está lá no Nordeste está 3 rodadas quietinho lá, jogando no Nordeste, e vai enfrentar um Flamengo que está vindo de viagem. Então eu peguei essa questão de como os times chegavam
em 2020, de como os times chegavam no confronto e qual que tinha viajado mais e menos, assim. E acabou que para resultado da partida não dava tanta diferença, assim, não tinha, nossa, tem um padrão aqui, encontrei. Não, mas para atletas, sim. Tem alguns atletas que sentem mais do que os outros. Então, mas eu parei nas equipes, até pelo tempo, né? Eu parei nas equipes e falei, ó, mas aqui, isso aqui indica que por atletas, né, a gente tinha uma queda de alguns atletas tinham uma queda. Indica que por atletas, se a gente fizer uma análise não do time, da equipe, mas do resultado da equipe, mas do rendimento dos scouts dos atletas, a gente talvez encontre alguma coisa. Mas para isso, me contratem. Então, foi isso, assim, foi o desafio. E foi um insight que eles não tinham pensado. Eu li todos os conteúdos do Cartola e ninguém nunca tinha publicado nada referente ao desgaste das equipes, né? Que é uma coisa que realmente pode acontecer. Então foi isso. Eu tenho um notebook lá, eu posso compartilhar com vocês para vocês verem como que eu estruturei a resposta, né? Eu até compartilhei com a turma passada. Foi assim. Beleza? Valeu, obrigado. Show. E aí, esse jogo, né? O Cartola começou assim em 2010, 11 ali, eram 3 pessoas envolvidas no desenvolvimento do Cartola, né? E hoje é um time de quase 30 pessoas envolvidas. Então, realmente se tornou um grande produto dentro da Globo, né? O Cartola hoje tem 10 milhões de times únicos, o equivalente a 10 milhões de usuários, né? Claro que você tem alguns usuários que criam contas criam, sei lá, 5 contas, né? Então, a gente conta por times únicos. Por rodada, nós temos 4 milhões de times escalados por rodada e 420, um pouco mais de 420 mil usuários Pro, né? Que são os caras que pagam para o jogo, para tá no jogo, né? O cara que é Pro, ele tem algumas facilidades que os outros não têm, mas todos têm as mesmas dificuldades do jogo, até para manter a questão da isonomia, né, do jogo. Então, a gente não dá alguma coisa para o Pro que o Free não tem. Todos eles têm acesso às mesmas coisas, aos mesmos recursos. O cara que é Pro, ele não consegue comprar mais cartoletas, todo mundo tem a mesma cartoleta. A diferença é que o cara que é Pro, ele pode entrar em várias ligas e ter acesso a alguns dados que a gente coloca do gato mestre. Ó, aqui é free, aqui é aberto para todo mundo, e aqui quem é Pro pode se aprofundar e tal. Depois eu vou falar do gato mestre, mas basicamente é isso. Né? As ligas são o que movimentam bastante o Cartola. Existem as ligas oficiais, né? As ligas do Campeonato Brasileiro, as ligas do Cartola, as ligas dos patrocinadores e as ligas que as próprias pessoas criam. Né? Quem é Pro pode participar de várias ligas, quem é Free, acho que só 3 ou 4, mas tem essa possibilidade da criação de ligas. Né? E o que isso faz? A criação de ligas permite que, por exemplo, a gente crie uma liga aqui do Infinete e todo mundo participe aqui, toda rodada a gente fica acompanhando um ou outro ali, fulano tá indo mal, fulano tá indo bem e tal, a gente vê ali no ranking e tudo mais. As ligas oficiais, elas não valem dinheiro, mas elas dão uma premiação para os primeiros, então tu não pode, quero apostar, não, tu não aposta, tu pode, se você ficar em primeiro, tu ganha um prêmio aí por mês, por rodada, por campeonato, mas você não pode colocar dinheiro. Mas como a gente aqui do Infinete, a gente criou uma liga nossa, nada impede que a gente crie um WhatsApp aqui, um grupo. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos criar nossa liga, cada um dá R$100, somos 10 pessoas e o vencedor da liga leva os 1.000, beleza? Beleza. Isso virou uma febre. Virou uma febre do tipo real, assim. Então a gente tem muitas ligas paralelas, né, que as pessoas criam, tu participa e bota grana. Mas totalmente paralelo, tipo, não tem nada a ver com a Globo. E as pessoas ali, entre amigos mesmo, tal, e virou realmente um grande mercado, né? A questão das ligas, assim. E junto com as ligas vieram os influenciadores, né? Os caras que dão dicas e como que você escala o melhor time e tal. E as pessoas começaram a ficar muito preocupadas com o desempenho, porque você, além da questão do jogo, né, você tem aqueles caras que a gente chama dos degustadores, dos caras free ali, dos caras que estão ali jogando por divertimento. E a gente tem os heavy users, né, que são aqueles caras que, meu irmão, deixa eu ver aqui, deixa eu consumir todas as notícias que eu posso. Então acaba que o Cartola, ele movimenta
não só a questão realmente do jogo, do Cartola, mas também todo editorial ali. A galera fica entrando no GE para ver notícia do time. Como o Fernando estava falando no início, o cara vê notícias não só do próprio time, mas de vários times ali. O cara quer saber quem vai jogar, se o cara está bem, se o time que enfrenta o outro está bem, está mal, né, para conseguir fazer as escalações e tudo mais. E as pessoas começaram a consumir muito dado ali sobre isso, né? E os influenciadores chegaram. O que os influenciadores fazem? O influenciador, ele, sei lá, cobra, vou te cobrar R$40 aqui, vou te colocar num grupo no WhatsApp. E aí, nesse grupo, eu vou toda rodada, vou te mandar um Excel, uma planilha com os atletas e o histórico desse atleta contra esse time. Se esse cara foi bem, se esse cara foi mal, como que esse cara tá indo no campeonato, né? Para você ter condições de escalar aí o melhor time, melhor atleta aí para você, né? Esse cara acabou virando um grande negócio. As pessoas começaram a pedir muito esse tipo de conteúdo. Foi quando, ano passado, veio o Gato Mestre. O Gato Mestre foi um personagem de uma Copa do Mundo antiga aí, que dava dicas sobre a Copa do Mundo, né, que dava palpite sobre a Copa do Mundo, que foi meio que renasceram por esse projeto do ano passado. E era esse projeto que a Globo tinha, de um projeto realmente de pesquisa, né? Como que a gente traz dados importantes para o cartoleiro, para que ele possa escalar um time, né? Sem precisar, já paga um pro aqui, ele não vai pagar um influenciador, ele vai estar competindo, né? A gente tem notado o aumento na questão da competição, né? Então veio o Gato Mestre, e o papel do Gato Mestre é condensar os dados. Assim, a gente não dá, por enquanto, a gente não dá nada preditivo, né? A gente não faz nenhuma previsão de, fulano vai bem nessa rodada. A gente não faz isso. A gente dá números descritivos, tipo, o Flamengo, quando enfrenta esse time, em 10 vezes, dos 10 últimos jogos do Flamengo contra esse time, o Flamengo perdeu 7. Tô te falando isso. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Aí você pode achar que o Flamengo vai ganhar de novo, ou você, o outro time tá mordido, vai querer ganhar o Flamengo de qualquer jeito. Aí depende de como você vai consumir isso, né? Mas a gente não diz, isso é uma política, a gente não faz previsões, tá? Por enquanto, a gente só trabalha com modelos descritivos, condensando todos os dados que a gente tem. Nós temos muitos dados, não só do Cartola, mas internos, né, da Globo, uma história, né, que a Globo tem de esporte, contando os scouts, armazenando os scouts, e agora a gente é o primeiro setor realmente da Globo que tem acesso a todos os dados, de todos os lugares. Então a gente consome várias APIs, várias fontes de dados aí, para tentar gerar informações que vão para o painel, que vão virar conteúdo e tudo mais. Nossa estrutura hoje, ela é formada assim. A gente tem o Guilherme Giavone, que é jornalista, eu e mais 3 cientistas de dados, né? Eu, o Bruno e o Vitor. Então o Guilherme, ele tem as pautas, ele sabe o que a gente, ele chega para a gente e fala, galera, eu preciso mostrar aqui quais os times que estão finalizando bem de cabeça. Então a gente tem essa divisão de pautas ali entre a gente, e paralelo a isso, né, a gente tem conteúdo que vem do jornalista, a gente tem um conteúdo do painel, que é o conteúdo que a gente já é recorrente, que a gente mostra para os cartoleiros, e a gente tem os projetos de pesquisa, realmente, do Gato Mestre, porque é um projeto que nasceu ano passado, ele não fez nenhum ano ainda, mas ele está em crescimento, né? Então, por exemplo, a gente, na nossa divisão, assim, a gente tem o Vitor é músico, a formação dele, ele é músico, ele é cientista de dados, mas ele tem esse background em música. É um dos melhores programadores que eu já vi, ele é totalmente autodidata, assim, e ele trabalha muito com a questão do painel e das visualizações que a gente faz, dos gráficos que a gente gera e tudo mais. O Bruno, ele é doutor em biomecânica pela USP também, e ele atua muito nas pesquisas que envolvem o jogo, né? Existem algumas pesquisas do tipo assim, é possível a gente prever se um time vai fazer gols no outro time com esse cálculo aqui, e a gente pega aquelas features, né? A gente não necessariamente uma rede neural, uma árvore de decisão, mas a gente faz ali a gente usa algumas variáveis ali para tentar encontrar essas fórmulas, assim. E eu, que além de ter esse background que vocês já conheceram, vocês já me conhecem,
Fico mais na parte dos modelos, realmente, e desde o mês que passou, eu comecei a caminhar por outros setores dentro da própria Globo, porque existem alguns outros desafios de outras áreas também, não só dos nossos, mas que também necessitam de um olhar assim, talvez mais acadêmico. Então, por exemplo, o Gato Mestre, ele, apesar de estar vinculado ao Cartola, é uma outra equipe. Então, é um time totalmente diferente. Eu comecei a ter acesso ao Cartola olhando o jogo como uma rede social, né? Lembra que eu disse que, imagine que a gente tem aqui uma liga do IFNET, né? Agora imagine que eu e a Cissa, a gente esteja em outra liga que é da turma antiga. Então a gente tem a liga, a gente criou uma liga aqui com essa turma, onde a gente está competindo ali, brincando e tal, e a gente tem a liga com a outra turma, eu e a Cissa. E aí, imaginem que na próxima turma, a gente cria uma nova liga. E aí eu e a Cissa estaremos novamente. Então, a gente já tem um relacionamento de amizade, provavelmente. Porque se eu e a Cissa estamos juntos em mais de uma liga, provavelmente nós somos amigos. E como que a saída da Cissa pode me afetar? Tipo, se a Cissa parar de jogar, durante 2 rodadas ela parou de escalar, sabe? Não escala mais os times. Se ela realmente a gente sentiu que ela abandonou. Isso será que vai afetando a rede? Será que vai afetar o Anderson? Será que ele vai desanimar porque a amiga dele que jogava o Cartola parou de jogar? Então é uma das coisas que eu tenho trabalhado no momento. Tá? No momento eu trabalho com isso. Uma questão realmente de epidemia, né? Suscetível, contaminado. Se a Cissa saiu, o Anderson está suscetível a abandonar. Se o Anderson ficar 2 rodadas sem escalar, provavelmente ele abandonou, então ele foi contaminado. Agora, as pessoas que estão próximas do Anderson, as mais próximas, elas estão suscetíveis a abandonar também. E a gente tenta olhar o jogo com isso, porque a gente não quer que as pessoas abandonem o jogo, né? Então é uma questão mesmo de como a epidemia está se espalhando na rede. Assim. Então é um problema que eu tenho trabalhado no momento. Tá? Além disso, a gente faz as análises também dos pushes, por exemplo. Né? Se uma pessoa, como que a gente faz o cara clicar naquele pushzinho, que é aquela notificação que você recebe no celular, né? Então, a gente tem os dados das pessoas, dos usuários, que tem o aplicativo instalado, time do coração, faixa etária, essas coisas. E a gente tenta otimizar os pushes. Cara, eu vou para esse cluster aqui, eu vou enviar um push com essas palavras-chave nesse horário. Então, é uma outra pesquisa que eu também tô fazendo. Assim. Então, basicamente, o nosso trabalho ele fica nisso. Né? Então, aqui a gente tem alguns conteúdos que a gente cria, né? Que o Gui traz para a gente. Galera, vamos fazer esses conteúdos aqui. E aí o Gui ele vai medindo lá como que está o acesso a esses conteúdos. Né? A gente é uma empresa de mídia, então o alcance, né? O acesso conta muito, né? Para a gente medir o sucesso de um conteúdo ou não. E a gente vai medindo. E quando a gente percebe que um conteúdo está fazendo muito sucesso, a gente transforma aquele conteúdo num conteúdo corrente. E aqui está um exemplo de uns gráficos que a gente gera. Isso aqui nos conteúdos ainda abertos, a gente costuma mesclar um pouco de texto ali do Gui, explicando aqueles dados e tal, com alguns gráficos mostrando diferenças entre os times e tudo mais, para a gente tentar inserir esse conhecimento, ou então tentar inserir no universo do Cartola. Olha só, é legal olhar para as estatísticas, olha só, vem aqui ver e tal. Isso já é muito utilizado na Premier League, né? Então a gente tenta realmente o primeiro projeto assim que tenta pegar os dados e mostrar dessa maneira assim, né? O mestre. E quando a gente vê que um conteúdo está sendo consumido, que está fazendo relevância, assim, a gente leva ele para o painel, que é onde estão os nossos dados condensados, e ele vira um conteúdo recorrente, um conteúdo fixo, né? Então, além do conteúdo do jornalista, além do painel, isso aqui a gente mostra aqui um confronto, está vendo, entre 2 times e tal, mostra qual time que está em melhor fase. Tal. Mais uma vez, a gente não indica, a gente não faz previsão, a gente mostra, esses 2 times estão chegando assim para o jogo, e aí, o que você vai fazer, sabe? Com o cara. Então, a gente tem essa visão, a gente tem essa divisão de que a gente faz parte de algo novo, né? A gente tem algumas pesquisas que a gente coordena, a gente tem a colaboração com as outras equipes, né? A gente, como o Gato Mestre tem essa junção dos cientistas de dados mais o jornalista, a gente tem algo que outros setores da empresa não têm, ou só tem os jornalistas, ou só tem os cientistas de dados. A gente consegue sentir muito o público e fazer as análises, né?
Então, são times realmente bem diferentes, assim, o convívio, né, dentro da empresa. A gente tem times, apesar de existirem centenas de cientistas de dados, a gente tem os times bem espalhados, cada um trabalhando com um tipo de problema. Então, conseguir dar uma olhada em todos os outros times tem sido muito bom para mim. A gente criou, eu e mais um outro cientista de dados, nós criamos um grupo só dos cientistas de dados para a gente se reunir também. Voltando àquela questão da comunidade que eu falei para vocês, é muito legal saber o que as outras pessoas estão fazendo, né? Foi por isso, justamente, que me conheceram o meu trabalho com redes sociais e também eu tive a possibilidade de também colaborar com o Cartola, com essa questão das ligas que eu falei, então isso para mim é muito legal. Acho que a única coisa diferente assim que eu tenho sentido mais assim é a quantidade de dados, que eu nunca tinha trabalhado com 10 milhões de usuários numa base. Assim. Isso para mim tem sido uma novidade. Mas os conceitos são os mesmos, assim, tal. Só é mais legal porque tem mais coisa para fazer, né? Então o nosso trabalho fica bem assim, nosso dia a dia, tá? É claro que, infelizmente, algumas coisas eu não posso trazer, mas, no geral, é isso. Tem muito desafio, muita questão de pesquisa, né? Muito desenvolvimento de muitas coisas novas. E se eu pudesse dar uma mensagem para vocês hoje, seria essa, assim, de respeitem os ciclos, né? Tanto os ciclos pessoais, né? Os ciclos de vocês, assim, tanto do aprendizado quanto do ensino, né? A gente está sempre aprendendo e ensinando, e isso faz essa roda girar, né? Respeitar esses ciclos, e quando eu digo respeitar, é realmente, cara, eu estou aprendendo alguma coisa aqui, eu vou respeitar esse momento e vou realmente aprender tudo que eu puder, sem pensar sem pensar a longo prazo. Aqui o meu longo prazo já está feito, eu quero pensar só aqui nesse momento e aprender tudo que eu puder aqui. E depois, quando você já souber tudo que você puder, assim, claro que a gente nunca sabe tudo, né? Mas quando você tiver em algum grau que você acha que agora eu posso passar essa informação para alguém que não teve acesso que eu tive, tal. Então você está meio que respeitando o ciclo, porque agora você já está ensinando alguma coisa para alguém, e isso faz todo o esquema acontecer, né? Praticar o tempo todo, acho que essa é o grande lance, né? Não basta só o tempo de aula, o tempo de monitoria, mas prática é legal, e as comunidades elas entram muito aí, né? Porque quando você está em comunidade, você está fazendo outras coisas, ou está vendo outras coisas que outras pessoas fazem, né? Em seus lugares e tal. E se divertirem, né? Porque é uma área muito divertida, né? Uma área em que a gente pode interagir com muitas pessoas de áreas diferentes, né? Então isso torna o ambiente muito rico, né? Então eu espero que vocês sempre se divirtam e sempre estejam animados, felizes, porque os desafios que aparecem são só desafios, né? E a gente está aí para resolver os desafios. Então, se divertindo ou não, eles vão aparecer, então é melhor que a gente ria, né? Tanto com as vitórias quanto com os erros que a gente faz de vez em quando. É isso, pessoal. Deixei aqui meus contatos. E-mail, LinkedIn, GitHub, fiquem à vontade aí para a gente entrar em contato. Eu não estou vendo vocês, eu vou parar de compartilhar aqui agora, que aí eu consigo ver e vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Tá bom? Deixa eu parar aqui. Quem quiser aí perguntar alguma coisa, eu tô disponível. Falei pra caramba. Oi, Anderson. Ricardo, Opa. Tudo bom? Oi, Ricardo. Me diz uma coisa. Tem uma diferença para você entre programação, fazer web applications e tal, e a programação voltada para análise de dados, do ponto de vista de curtição, de ser divertido? Cara, eu acho que não. Eu acho que não, até porque em termos de ser divertido, assim, eu acho que eu sempre fui muito motivado por isso, né? Por estar gostando daquilo ali. Eu acabei ficando na área de dados porque eu me diverti muito com muitas coisas que eu vi, né? Eu acho que programação para mim acabou se tornando algo mais do dia a dia, né? É uma ferramenta só, né? E ciência de dados é algo que meio que permite com que eu realmente tenha contato com
geógrafos, com músicos, com pessoal de publicidade. Isso, para mim, é muito rico, né? Porque você tem você vai pegando um pouquinho de cada um, e não só da parte técnica, mas também da visão daquela pessoa do mundo, né? Que são visões diferentes da que a gente tem, né? Pelos nossos backgrounds, assim. Então, isso acaba que é divertido por te enriquecer, né? Eu acho que é uma oportunidade de te enriquecer não só como profissional, mas como pessoa também. Assim. Então, acho que talvez a programação em si, puramente, não fosse trazer isso para mim, né? Então, acho que a única diferença que eu vejo, assim, em termos de curtição realmente das duas é isso, assim. Ué. Vocês estão me vendo? Sim. Ninguém vai falar, eu vou fazer a pergunta. Fala aí. Cara, não é do Gabigol, não, eu juro. Mas enfim, como eu sou jogador também, né, do Cartola, eu sempre fiquei imaginando de onde que saem aqueles dados, né, os dados específicos do jogo. Né? E aí você falou que vocês, para o Gato Mestre, né, que no caso, é uma parte mais analítica, né, vocês utilizam vários APIs. Mas tem uma base comum ou, né, o Cartola pega os seus dados de uma base e o Gato Mestre pega de outra? É Alex, né? Isso. Cara, realmente, como são times diferentes, né? Nunca existiu essa sinergia, não. Então, acaba que a gente tem aí a galera do Cartola consumindo de um lugar, a galera do espião estatístico, por exemplo, consumindo de outro, fazendo de outra maneira. E como o Gato Mestre veio como um setor realmente preocupado com dados, né? Porque o Gato Mestre está ali, o Cartola está ali preocupado com mais questões do jogo e tudo mais. E como o Gato Mestre está mais preocupado com a análise dos dados, pela primeira vez a gente está tendo a oportunidade de condensar isso daí. Ó. Então, por exemplo, eu tenho feito, na última semana, eu trabalhei com a modelagem dos dados, assim, depois de a gente, tipo assim, a meta do ano a gente bateu, então a gente agora tem pensado mais em 2022. É claro que a gente faz conteúdos para esse ano, mas a gente tem pensado muito em 2022. Então, nesse momento, eu estou muito, além desses projetos de pesquisa que eu tenho desenvolvido, eu tenho pensado muito nesse todo, como você diz. Então, eu tenho criado ali o nosso Data Warehouse, tenho feito a diagramação de como que a gente vai fazer, de onde que os dados vão vir e tal. E isso tem sido visto por outros setores como, vai ser muito útil, porque a gente vai implantar, em termos de dados de futebol, a nossa estrutura, né? Então, a gente está até botando o nome de Gato Mestre para deixar marcado lá, mas vai ser utilizado por todos. Realmente são consumidos de lugares diferentes. É a primeira vez que alguém está fazendo essa interseção agora com o Gato Mestre. Tem dados do Pelé lá, do Zico jogando. Tem os caras que são antigaços. Eu ia perguntar do espião estatístico, mas você já respondeu no meio, então tá ótimo. Sim, é uma outra galera, assim. Tem uma galera que é de jornalismo, né, e tal, e o pessoal usa muito Excel, faz do jeito que consegue fazer, então algumas coisas o pessoal não consegue automatizar tanto, então a gente tem entrado com essa colaboração, vamos jogar essa planilha aqui, assim você consegue fazer várias planilhas, sabe? A gente tem feito, tem uma galera, tem jornalistas que são muito bons, assim, que nunca tiveram, né, esse acesso a ciência de dados, mas que fazem o seu trabalho brilhantemente. Então, imagina se a gente conseguir potencializar isso aí, né? Então, a gente tem feito isso também. Bom, então, já que ninguém está perguntando, eu vou perguntar, pessoal. Fica à vontade aí, cara. Ô, Anderson, a Globo é uma das maiores empresas do país, né? Quantos cientistas de dados ela tem nos quadros dela? São só vocês três? Não, cara, eu calculo, sei lá, são centenas, assim, são muitos. É porque a gente tem times muito específicos, né? Por exemplo, nós três trabalhamos só no Gato Mestre. O Cartola tem os seus próprios cientistas de dados, acho que são 6 ou 7. A Globoplay tem os seus cientistas de dados, né? Cada produto da Globo tem os seus cientistas de dados, sabe? Então são muitos, assim, muitos envolvidos com problemas muito diferentes, né? O problema que o cara tem na Globoplay, que é a questão da recomendação, por exemplo, não é o mesmo que eu tenho
em análise de futebol, sabe? Então a gente tem os times assim, bem focados em suas áreas, assim, mas são muitos times, assim. Então, existe uma tendência de, por exemplo, o cientista de dados também virar e se tornando aos poucos um especialista no conteúdo que ele está tratando? Olha, eu acredito muito nisso. No início, assim, lá em 2011, 2012, 2013, se sentia muita falta de cientistas de dados matemáticos, por exemplo, né? Depois disso, a gente teve uma falta de programadores mesmo, de desenvolvedores na ciência de dados, né? O grande boom agora são cientistas de dados especialistas no domínio, né? Então, você tem aí um economista cientista de dados, um geógrafo cientista de dados, né? Um especialista em futebol cientista de dados, que vai trabalhar não só para o Cartola, para o Gato Mestre, mas que pode fazer um scout para o Flamengo, para o Vasco, pode trabalhar num clube. Então, isso tem aparecido demais, assim, o pessoal que é o cientista de dados que está focado no mercado financeiro, especialista de dados que está focado no mercado de imóveis, sabe? Isso tem aparecido demais. Bacana. Bom, se você tivesse começando agora em ciência de dados, qual seria o teu conselho aí para quem está trilhando esse caminho? Eu acho que uma coisa que eu vejo que dá uma diferença muito boa e que as pessoas às vezes dão uma negligenciada. A gente olha muito para os métodos, né? A gente olha muito para as ferramentas e tal, mas as pessoas acabam dando uma negligenciada realmente em toda a metodologia de pesquisa, né? Isso talvez por conta do background de academia, mas eu sinto muita falta. Vou resolver um problema. Ir lá, fazer uma pesquisa daquele problema, ver o que as pessoas já fizeram, quais algoritmos já utilizaram, quais resultados tiveram, sabe? Fazer todo um levantamento sistemático antes de fato partir para a solução de um problema, né? Então isso falta, isso eu sinto falta, assim, sempre que eu estou vendo um trabalho, geralmente quando o trabalho não está alcançando resultados bons é porque está reproduzindo um outro trabalho que não teve também resultados bons e foi só uma falta de levantamento sistemático para encontrar esse trabalho e não ter seguido aquele caminho. Então, ter um rigor científico realmente, sim, né? Quando a gente fala cientista de dados, ter esse rigor, essa metodologia científica, ela é muito importante. Talvez por isso que talvez seja a primeira coisa que vocês veem aí quando vocês estão fazendo um Coursera e tal. Tem aquela parte ali que é mais teórica e tal, mas aquilo ali é muito importante para conduzir as análises, né? Porque dali você vai tirar suas perguntas, você não vai ficar batendo a cabeça ali quando você estiver fazendo uma análise, você já vai ter um norte, né? Então isso é extremamente importante. E tem sido negligenciado, né? Por isso que eu faço questão de citar, assim. Como é que é seu dia a dia de trabalho, assim, real? Como é que é? Você acorda, assim, bem? E aí, Luana, tudo bom? Cara, meu dia a dia de trabalho. Geralmente a gente tem reuniões mensais com o nosso gestor, assim. A gente tem reuniões semanais de pauta, então toda sexta-feira a gente tem uma reunião e a gente conversa no Gato Mestre, entre nós três, cientistas e mais os jornalistas. A gente, como é que foi esse conteúdo da semana? Foi assim, tal. Como é que vai ser semana que vem? Vai ser isso. E quando a gente já define a pauta da semana, da próxima semana, a gente sabe quanto tempo que nos sobra, por exemplo, para trabalhar com as pesquisas que a gente faz e com novos produtos e tudo mais. Então, entre os cientistas, entre nós três, a gente se reúne todo dia, a gente se fala todo dia. Tem dias que as nossas reuniões duram 4, 5 horas, a gente programa junto e tal. E geralmente a gente faz as pautas sozinho. Bruno, eu vou trabalhar nisso aqui, eu estou trabalhando nisso. Aí, tipo, na segunda-feira a gente termina a pauta. Segunda ou terça a gente termina a pauta do jornalista, para ele ir publicando durante a semana. E aí na terça a gente já começa a se reunir para, agora vamos trabalhar nisso, vamos fazer isso junto e tal. E assim a gente vai, né, escalonando o nosso dia a dia ali. É basicamente isso, assim. Entre entregas de conteúdo e desenvolvimentos nossos, né, entre colaboração entre a gente vai seguindo os dias assim, sabe? Interessante você dizer isso, né? A questão colaborativa é bem forte, né?
a questão colaborativa, eu acho que, nossa, ela é muito forte, assim. Em 2013, quando eu comecei com essa parte de desenvolvimento de software livre e ter noção das comunidades, assim, de trabalhar com software livre, porque é uma coisa, por exemplo, hoje, eu tô aqui, tô fazendo um curso aqui de ciência de dados, eu queria vocês podem, né, se envolver com alguma equipe, com algum software livre, colaborar, mas eu ainda, por exemplo, eu não tenho uma skill muito forte ainda em programação, mas tem um manual que você pode traduzir, um manual que você pode ajudar a fazer, sabe? E ali na própria comunidade, eles vão criando uns meetups, assim, uns bootcamps de programação, tu aprende com os caras na prática, a usar um GitHub direto, a codar junto, sabe? E isso faz muita diferença, né? Tu não precisa tá trabalhando numa empresa para chegar a fazer isso. Para esse tipo de skill, para esse tipo de habilidade, tu pode por você mesmo, assim, colaborar com alguma coisa, sabe? Então, isso faz isso é muito importante, comunidade é muito importante. E acho que tem sido uma tendência essa questão da colaboração entre as equipes, né? Principalmente nessa área de ciência de dados, porque tem essa multidisciplinaridade, assim, né? Todo mundo, você tem as pessoas têm uns backgrounds muito diferentes, né? E todos se completam, assim, tu não tem um cara, pô, esse aqui é o background, assim, não existe isso, sabe? Acho que não tem uma coisa em comum, assim. O legal é que realmente são visões de mundo muito diferentes, assim. É isso que faz o time, né? Então, por isso que dá certo, assim. O que você acha daquelas competições do Kaggle? Cara, assim, eu acho bacana até um certo ponto, assim. Eu acho legal pegar uma competição daquela e fazer em grupo, sabe? E talvez não competir para criar badges e ficar top Kaggle master e tal. Acho que é legal, né? O cara que tiver dedicar a isso é bem legal, assim. Eu não sei se eu não tenho, acho que, uma opinião totalmente formada sobre isso, sobre as competições, não. Mas eu acho bacana resolver case junto, sabe? Eu sempre gostei muito de desenvolver, programar alguma coisa junto. A gente estava até conversando com a Cissa antes da plenária hoje e falando, qualquer dia vamos fazer uma monitoria aí, me chama aí que eu vou chegar na monitoria, a gente faz uma parada junto aí todo mundo, que eu acho muito legal, né? Então, acho que... mas é bacana, é um meio de você tirar ali uns insights de como as pessoas desenvolveram alguns problemas, né? Principalmente na parte de estruturação do código, eu acho bacana. Mas, não sei, acho que é mais uma coisa, né? Tipo... Vocês utilizam alguma metodologia de projeto para as entregas, ou tipo Não. Agile Scrum, Waterfall? Não. Como é que chegam as demandas para vocês? As demandas, a gente tem um backlog de melhorias do sistema, das nossas análises aí para o futuro, né? Mas as demandas geralmente vêm do público, né? As demandas, elas surgem dependendo... Porque no futebol, por exemplo, a gente teve um exemplo aqui, a gente já tinha uma semana toda montada já de pautas que a gente entregaria para o jornalista, e teve um jogo do Flamengo, o Flamengo tomou uma bordoada do Internacional, aí a gente teve que fazer uma análise rápida aí de que o jornalista pediu, o pessoal tá querendo comparar os técnicos, não vou fazer isso não quero mexer com o Flamengo não, cara. Não, tem que fazer. Aí, aí a gente tem que parar lá e fazer, porque aquilo tava quente, aquilo tinha que sair logo, sabe? Agora, eu fui um cara que eu sempre negligenciei muito essa parte de Scrum, Kanban. Eu sempre fui muito averso a essas coisas, assim. Eu sou um cara, acho que eu sou mais codeiro, sabe? Eu sou o cara mais, deixa eu fazer aqui, o que eu tenho que fazer? Eu sou muito assim, né? Muito assim. E eu tenho sentido falta agora. A gente tem sentido falta, o nosso time tem sentido falta. Então, é uma das coisas que eu tenho lido agora, mais por preocupação, assim, de um ciclo de vida interno mesmo, assim, do produto, né? Do que se eu quisesse ler. Eu não queria muito ler sobre isso, não, mas estou tendo que ler. Faz parte, né? Acho que são fases da vida, né? Assim, que você, cara, isso aqui é importante realmente. Isso aqui eu ignorava, mas agora eu tô sentindo falta, sabe? Na academia a gente acaba trabalhando muito sozinho, né?
E então tu meio que não precisa tanto de saber como que o time tá, como que as coisas estão fluindo, né, e tal. Mas eu tenho sentido falta agora, realmente. E aí, pessoal? Todo mundo com fome? Como é que tá sendo aí o bootcamp? Todo mundo tão curtindo? A Cissa fala bem de vocês, hein? Não sei se eu posso falar isso, hein, Cissa? Já falei. Não fala não, senão eles vão ficar aí, depois vão relaxar. Isso aí. A turma maneira, a turma tá voando. Muito bom. É, né? Legal, pessoal. Mais alguma coisa, galera? Tranquilo? Então, fazer uma última, né? Opa. Você vê alguma correlação entre... Dá para fazer uma correlação do trabalho de cientista de dados com cybersecurity? Cara, dá sim. A todo momento eu faço. Uns exemplos, assim. Quando eu parei de trabalhar quando eu quis, não, agora eu quero realmente trabalhar só com ciência de dados. Assim. Eu tinha essa questão de olhar para as comunidades e não só pro ser, né? Quando eu estou trabalhando, quando você está fazendo um pentest, por exemplo, eu estou levantando informações sobre uma empresa específica, tentando encontrar falhas ali. E quando eu estou olhando para uma comunidade, eu estou olhando para o todo, né, para uma rede. Como que a rede... Eu não estou mais preocupado em problemas de um indivíduo, eu estou preocupado em problemas de uma sociedade. Né? Então, acaba que é um olhar macro. Assim. Então, por exemplo, no meu dia a dia, quando a gente tem... Eu estou trabalhando em saber como que o push... Como que eu posso fazer um cara clicar naquele push, né? Tipo, para ter audiência naquele conteúdo. É uma das coisas que eu tenho trabalhado. Isso é engenharia social total. Isso é engenharia social. Eu quero saber para o determinado cluster qual palavra que faz aquele cara clicar, sabe? E a gente percebeu que quando uma coisa muito óbvia, né, que não estava tão transparente, as coisas ficam óbvias quando a gente tem resultados, mas uma coisa muito óbvia, por exemplo, quando a gente coloca alguma relação com o time do cara no push, ele clica. Independente se ele já abandonou o jogo. O cara não tá escalando o time há 4 rodadas. Mas ele viu lá, Mengão nessa rodada. O cara é flamenguista, ele clica. Ele não quer nem saber do Cartola, mas ele quer saber o que tá acontecendo com o Mengão. Sabe? Isso faz o cara acessar o conteúdo. Beleza, acessou o conteúdo. Isso é engenharia social, né? A gente vai pegando esses gatilhos assim. E tem muito a ver com segurança também. Então a gente vai pegando essas coisinhas. E fora acesso à API, por exemplo, eu sempre tive muita facilidade em acessar APIs bloqueadas, APIs fechadas, bancos de dados e tal. Então, assim, mesmo que eu não possa divulgar que eu utilizei um dado, porque aquele dado estava protegido, eu utilizei. Então, onde tirou? Tirei, baixei na internet aí. Apareceu, mandaram no meu e-mail todos os anos, sabe? Então, é mais ou menos isso. Assim, uma coisa que eu sentia muita falta quando eu trabalhava especificamente, principalmente quando eu fazia consultoria, eu trabalhei para o Estado durante 8 anos, essa área de consultoria de segurança. E uma coisa que eu sentia muita falta era de falar com os outros, de fazer uma palestra dizendo o que eu fiz, de todas as coisas legais, olha só isso aqui, olha só essa empresa e tal. Por quê? Porque tu não pode falar. Ou você tá ou você fez ali ou você tá sob um contrato de sigilo, em que você não pode falar o que você viu, o que você fez, ou você não poderia ter feito, então você não pode falar o que você fez. Então, essa é uma das coisas que me murchava um pouco. Gostando tanto de comunidade, a comunidade de segurança é muito fechada para o todo, assim, não tem essa sinergia entre outras áreas e falar, olha que legal, vamos fazer isso junto. Não dá, né? Não dá. Ciência de dados, eu acho que já é algo mais coletivo, assim, acho mais poético, mais bonito. Então, por isso que eu estou aqui. Beleza, Ricardo? Tranquilo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha agregado aí a tarde de vocês. Obrigado pela oportunidade, pelos ouvidos aí. Espero o convite da Cissa aí para estar com vocês, para a gente fazer alguma coisa juntos aí numa manhã de monitoria aí. Estou sentindo falta demais. Então é isso, parabéns aí. A Cissa fala bem de vocês, como eu disse, né? Então, boa sorte para todos aí na carreira. Se precisarem de mim, só mandar mensagem. Estou totalmente disponível.
Depois, se perderam lá os contatos, a Cissa passa aí para vocês, eu passo para ela, a Cissa tem tudo lá, a gente vai se falando aí, tá bom? Obrigada, Prazerzão aí. Valeu, Anderson. Muito obrigado. Valeu, Apareça pessoal. mais vezes. Valeu. Show, pareço. Valeu.